Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da IFMSA Brasil FAG, o Quem Pode. Nessa temporada, a voz das especialidades. Hoje nós temos aqui dois profissionais maravilhosos, uma dermatologista e um otorrinolaringologista. Como otorrino, nós temos o Lucas Henrique Vieira, de 36 anos, graduado na Universidade Positivo, em Curitiba, com residência em otorrinolaringologia pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, com especialização em rinologia e cirurgia da base do crânio pelo Hospital das Clínicas da USP. Durante a faculdade, ele relata ter feito parte de algumas ligas, como a Liga de Pronto-Socorro, Cirurgia e Otorrino, além de ter sido monitor de anatomia também. Uma curiosidade sua é que o doutor conheceu sua esposa em um churrasco após o intermédio. E um hobby fora da medicina é que pratica atividades físicas, esportes e ama viajar com a família e amigos. E hoje atua no seu consultório junto com a sua esposa Thalissa, que é endocrinologista. A nossa outra convidada é a doutora Leandra Ferreira. Ela tem 41 anos e é formada em medicina pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela fez sua residência em dermatologia no Ambulatório de Dermatologia Sanitária de Porto Alegre. Hoje ela atende em consultório particular, leciona na disciplina de dermatologia na FAG na UniOeste e na UniOeste ela também leciona propedêutica. Ela é preceptora da residência de dermatologia da HUOP, aqui de Cascavel, e da Liga de Dermatologia da FAG. Ela atende como na parte estética, cirúrgica e dermatopediatria. E com isso tem uma curiosidade muito interessante. Ela acaba atendendo famílias inteiras. E com isso surgem alguns problemas, como por exemplo, um marido que quer saber os procedimentos que a sua esposa fez. Só que isso fere a ética médico-paciente e ela precisa lutar para manter isso. Ela sabe tricotar. Quando ela passou um tempo no Sul, nos seus plantões, ela fazia blusões, mantas, cachecóis para entregar aos seus colegas. Então, sejam bem-vindos, doutores. Obrigado. Obrigada. Boa noite, meninas. Boa noite, gente. É uma honra ter vocês aqui, receber vocês, ter esse momento, porque é algo muito importante para nós como alunos, né? Entender as especialidades, entender, né? Porque cada área é diferente. Tem, como a gente estava conversando, né, doutor? A gente não consegue ter uma interação tão grande, às vezes, para conhecer a fundo, né? Como é o dia a dia dessas profissões. Eu queria começar com uma perguntinha. O que levou a escolher essa especialidade? Em que momento vocês decidiram, é isso que eu quero seguir? Boa. Quer começar, Leandro? Acho que é difícil, assim, um ponto específico da faculdade. Mas desde o início eu queria dermatologia, mas eu queria tantas outras coisas e eu não sabia que a dermato ia ser até o final. E eu decidi que eu queria fazer dermato quando eu vi que a dermato podia ser além da acne, além do câncer de pele, e que a gente podia ter um campo de atuação gigantesco. Inclusive, eu podia escolher não atender pacientes, se eu quisesse, podia fazer dermatopatologia, né, a partir da dermatologia, claro que com outras residências. E foi no finalzinho, foi na época do internato que eu bati o pé e disse que eu queria dermato. E o que me levou a escolher a especialidade é porque eu sempre fui muito visual. Então, na época de estudos, eu sempre desenhava, eu fazia os meus marca-textos, todas as canetinhas possíveis. Então, especialidades como cardiologia, pneumo, endócrino, que a gente não enxerga exatamente um resultado imediato e não tem tanta possibilidade cirúrgica. A cardio, pneumo ainda tem, né, se fosse para a área cirurgia. Eu acabei ficando com a dermato, porque me encaixei nisso, né? Consegui identificar o que era forte em mim para escolher a especialidade. Legal. Dentro disso que a gente estava comentando, que às vezes a graduação não traz tanto contato com algumas especialidades. A otorrino, a dermato, eu acho que se encaixa nisso, né? A graduação, às vezes, passa muito rápido, o contato que a gente tem é muito pequeno. Então, às vezes, a gente tem que buscar fora, em ligas, em estágios, para você realmente conhecer. Igual a Leandra falou, a dermatologia vai muito além do que às vezes é mostrado na faculdade de acne, câncer de pele. A mesma coisa é relacionada ao otorrino. Eu acho que eu decidi, quando você está ali no terceiro, quarto ano, sempre fica naquela dúvida entre clínica, cirúrgica. E, na verdade, eu gostava das duas coisas. E eu acabei vendo que na otorrino eu conseguia unir essas duas coisas. Tem a parte clínica, mas tem a parte cirúrgica também. A parte cirúrgica é algo que, assim, não são cirurgias tão longas, não fica horas no centro cirúrgico. E o que eu gosto que a otorrino oferece é a possibilidade de você melhorar a qualidade de vida do paciente. E, às vezes, com cirurgias que melhoram e muito rápido, assim, o paciente já percebe, às vezes já sai da cirurgia se sentindo melhor, respirando melhor, ou enfim, às vezes cirurgias estéticas que ele já se sente melhor. E às vezes a gente fala em otorrino, a gente pensa só na cirurgia na rino. Mas um paciente que sofre bullying por a orelha de abano, isso incomoda, afeta muito a qualidade de vida dele.
e ele sai da cirurgia já tendo uma autoestima melhor, já se sentindo melhor. Então, eu acho que foi nesse momento que eu decidi pela especialidade. Quando eu vi que a otorrino oferecia essa possibilidade clínica e cirúrgica, mas principalmente no internato também. Quando eu fui atrás de entender, de conhecer o que era otorrino, e aí eu via que o campo de atuação era realmente muito grande. Aí foi o momento que eu realmente me decidi. Que legal. É bom ver essa perspectiva, né? Por exemplo, a doutora Leandra falando como ela percebeu que ela era mais visual, então eu acho que essa seria mais o meu caminho. E realmente a gente vê que tem áreas que a gente acaba se destacando mais, tem outras que a gente fala assim, estudar isso pro resto da minha vida, será que vai ser algo que eu vou ter gosto de fazer isso, né? Tem que ter tudo isso. Porque, às vezes, eu acho que talvez mais no internato a gente começa a ter essa experiência de, às vezes, ver mais. Acho que dermato a gente vê bastante, né, no internato, por ser pronto-socorro, por ser SUS, ambulatório. E o doutor, eu não sei se a gente vê muito essa parte de otorrino no internato, né? Ah, pouco. O contato maior com o otorrino, eu acredito que acaba sendo muito mais na pediatria, na parte de doenças infecciosas. Mas isso é uma parte da otorrino, né? A otorrino vai muito mais além. Para citar exemplo de algumas coisas, a otorrino tem hoje a parte da área de medicina do sono, que na faculdade, assim, é pincelado muito pouco. E tem que ter um preceptor que goste disso para focar para esse lado, Exato. né? Senão não tem essa sorte. A gente estava falando, às vezes a tua empatia na especialidade depende muito do Com professor, né? certeza. Às vezes o professor pode te despertar uma paixão pela especialidade, o que foi o meu caso, meu professor foi muito gente boa, me fez gostar e querer ir atrás, mas também tem o contrário, né? Às vezes tem aquele professor que te faz pegar ranço da especialidade. Mas no internato eu acho que o maior contato acaba sendo esse mínimo aí de doenças infecciosas. Mas como eu falei, tem outras áreas, tem medicina do sono, tem a parte de otoneuro, de paciente que tem zumbido, que tem tontura, a parte de laringologia, de doenças da voz, enfim, a parte de reabilitação da audição é coisa que assim, a gente quase nem vê na faculdade, mas hoje Que legal. existem várias cirurgias, talvez você já tenha ouvido falar, cirurgia de implante coclear, tem Sim. outras cirurgias que isso, às vezes, na graduação não tem tempo, né? Mas É verdade. é um campo muito grande. Realmente, a gente estava falando sobre isso antes, né? Que a forma como a matéria é dada faz ou você brilha o olho, ou, por exemplo, eu chego querendo isso, eu sei que eu quero isso, e quando eu tenho aquela matéria, se ela não é um professor empenhado e tudo mais, acaba um pouco, né, E o professor te dá o brilho nos olhos, te faz até querer estudar mais, aprender Sim. mais, né? Às vezes você não tomou uma decisão ainda, você não tá Sim. clara que quer dermato. Mas o jeito que a professora expõe para você te faz querer entender, aprender. E às vezes você pode nem fazer especialidade, mas aquilo Exatamente. fica guardado para você que você lembra Não e algumas esquece coisas Pelo né, menos ficam gravadas. facilita o conhecimento, É. né? Aham. Eu Exato. escuto muito. Eu nem gostava de dermato, mas depois de ter passado pela cadeira, agora eu tô entendendo. Né? Então, assim, Sim, o e é objetivo muito não isso. é doutrinar o pessoal, né? E levar pro nosso lado da força, Aham. mas é fazer entender porque no final tudo se conecta. Aham. Já que o doutor estava falando sobre essa parte de tantas áreas, né? Eu queria saber quais que são as muitas áreas também da dermato, né? Que pode ser atuado e tudo mais, porque eu achei muito interessante. A gente tinha, por exemplo, pelo menos eu que agora passei nesse semestre com dermato, tinha uma visão muito pequena da dermato, de como algumas lesões de pele, mas como lesões de pele. E a gente começou a ver que é muito mais além, né? Que você consegue conhecer o corpo inteiro e o que está acontecendo por causa das lesões de Sim. pele, né? Existem algumas áreas consolidadas da dermatologia. Então, tem a parte de patologias específicas e dentro dessa área a gente pode dividir entre bolhosas, doenças infecto-contagiosas dentro da dermato. Agora tem se destacado alguns profissionais dermatologistas que estão atuando só com imunobiológicos ou medicamentos de pequenas partículas, que é uma área totalmente nova para todas as áreas, né, da medicina, mas é realmente promissor. Tem a parte da estética, tem a parte da dermatopediatria, né? Então, eu atuo na parte da estética, na parte da dermatoped e na parte cirúrgica. Então, tem a parte da cirurgia dermatológica, que ela fica no meio do caminho entre a cirurgia plástica, entre a cirurgia oncológica, porque a gente pode atuar nessas duas áreas. Às vezes até compete um pouco com o óculo plástico também, né? Porque pode fazer blefa, enfim, tem várias subespecialidades. Tem a dermatopediatria, que depois faz a parte de patologia dentro da dermatologia. Então, é realmente muito amplo e tem essa facilidade da clínica e a cirúrgica, né? Que também foi lá, como o Lucas falou, lá no início foi o que me encantou, que eu podia atuar nas duas coisas, sem cirurgias grandes de abrir barriga, sangrando de 6 horas, né? E ter o meu consultório e conversar com meus pacientes, que eu gosto muito. E Isso é muito um gostoso. detalhe que eu acho que você vai concordar comigo aqui. Na escolha da especialidade, eu acho que você visualizar, ter uma noção clara, claro, buscar entender o que a especialidade faz
E buscar de forma real, né? Não uma versão, às vezes, romantizada, né? Idealizada, que, sei lá, não é o que o Grey's Anatomy mostra, né? É ver a realidade. E ter uma noção real do que a especialidade faz. Além disso, dessa questão de ter cirurgia, ter clínica, ter cirurgia, não ter cirurgias tão longas, uma vantagem, eu acho, a nosso favor, pelo menos, nós não temos plantão. Então, isso conta na qualidade de vida futura, Sim. né? Você tem pessoas que não ligam, né? A gente estava conversando isso sobre ser diurno, ser noturno. Eu sou uma pessoa diurna. Chega um horário ali, meu rendimento já começa a reduzir. Então, eu nunca fui aquela pessoa fã de plantão. Você ter essa noção do que a especialidade exige ou não, eu acho que também é algo que ajuda bastante nessa Isso decisão. é um peso gigantesco, né? Saber o que a especialidade te proporciona lá na frente. E o nosso plantão é o paciente pós-cirúrgico, que a gente vai ter que ficar de sobreaviso para esse paciente, né? Eu ainda tenho plantão no WhatsApp, que recebe foto disso, daquilo, outro, em tempo real, assim. Nossa, Dermato. Mas não ser presencial. Exatamente. Não, e ter essa consciência. Não é feio a gente dizer que não gosta de fazer plantão, né? Existem profissões, e que bom que não é todo mundo que gosta do amarelo. Tem umas pessoas que gostam do azul, né? Para que a gente cubra todas as áreas. Então, aquela pessoa que tem adrenalina em fazer plantão, que é muito noturno, quer aproveitar o dia de outra maneira, beleza. Não foi o que a gente escolheu. É você se conhecer Sim, e a partir do momento que você se conhece, você sabe aquilo que você quer, que você gosta, você vai atuar melhor nisso, né? Então, você vai oferecer o melhor pro seu paciente. Acho que é sobre sair da Disneylândia, né? Exato. A gente tá aqui, a gente tá vendo, nossa, só o melhor de cada área e É. tal. Não, isso aqui porque eu gosto disso. Mas no final, você não vai ter só isso que você viu, aquele conteúdo da matéria, que é a coisa mais rara que existe, né? Exato, O rodapé. exato. Bom, essa era a minha próxima pergunta, então puxando do link, vocês já falaram um pouco. Mas então, na área de vocês acham que dá para conciliar, assim, a vida, a família, a rotina, questão, atividade Vou deixar física? o Lucas responder, porque ele tá com uma neném gatinhando em casa. Ele, neste momento, tá com mais trabalho que eu. Porque, então, acho que quando a gente recém-forma, talvez, queira dar plantão, vira aquela rotina corrida. Sim, e hoje acha sim. que dá para conciliar muito bem? Olha, eu acho, mas eu acho que assim, na verdade um dos maiores segredos da vida é você ter autoconhecimento, é você se conhecer, é saber onde você vai bem, onde você não vai, o que você gosta, o que você não gosta. Como eu falei, eu sempre tive muito claro para mim o que eu gostava, as minhas prioridades. Por exemplo, fazer plantão para mim, é claro, eu fiz plantão por muito tempo, porque eu precisava, mas eu sabia que não era o que eu ia querer fazer o resto da minha vida. E, de novo, não estou desmerecendo quem faça plantão. Estou falando que, para mim, a minha pessoa, eu não sou... Não seria o melhor médico dando plantão. Então, eu acho que, desde o início, eu sempre tive muito claro quais eram as minhas prioridades. Uma coisa que eu acho que é uma mudança de chave, talvez, das gerações de médicos anteriores para a nossa, pelo menos eu tenho essa clareza, é que há um tempo atrás, a pessoa que era médica, ela era médica full-time. Ela era fulano, médico, era o médico da cidade. Hoje não, é claro, eu sou médico, gosto muito do que eu faço, mas eu tenho a clareza que eu sou médico, mas eu também sou esposo, eu sou pai, eu sou amigo, e eu preciso dedicar tempo para cada uma dessas funções. Então, eu sempre fiz questão de separar. Claro, eu vou dedicar o tempo que os meus pacientes merecem, mas a minha esposa também precisa do meu tempo, a minha filha agora, que tem 8 meses, também precisa de mim. E eu faço questão de... quando ela nasceu, eu fiquei 14 dias. Gostaria de ter ficado muito mais, mas 14 dias eu fiquei só ajudando ela, ajudando minha esposa. Deu o meu horário. Claro, se tem alguma intercorrência, não vou negar ajuda de forma alguma, mas eu quero estar em casa porque eu quero ajudar, eu quero estar na rotina dela, eu quero ver ela crescer. Eu quero ter a minha rotina onde eu possa cuidar da minha saúde, onde eu possa fazer atividade física. Então, eu sempre estabeleci os meus limites, porque eu sei que eu, tendo esses limites, eu vou ser uma pessoa melhor, vou cuidar da minha saúde mental, vou ter uma cabeça melhor e, consequentemente, eu vou ser um melhor médico. A partir daí, eu sei que eu vou conseguir oferecer o melhor para os meus pacientes. Então, eu acho que dá sim, mas como eu falei, é a questão de autoconhecimento e você precisa saber impor limites, ainda mais hoje, como está tudo muito interconectado, essa questão que você falou de WhatsApp, é um limite muito tênue ali entre, às vezes, uma falta de privacidade, uma falta de noção. Então, você precisa saber lidar muito bem com isso. Eu digo que sim, que eu tenho esses limites muito claros, mas porque eu sempre busquei isso. Sim. Eu acredito que essa parte também do WhatsApp e tudo mais, a gente até conversou na outra semana, que vai também da liberdade que você dá, né, aos seus pacientes. Então, a partir do momento que eu dou uma abertura, claro, tem muita gente que não tem essa questão de, nossa, tal horário, não vou
mandar, mas eu acredito que vai também da liberdade, né, que você passa para o paciente. Com certeza. Eu fui aprender isso um pouco mais tarde. Eu acho que deve fazer mais ou menos uns 6 anos, talvez, que eu comecei a impor limites maiores e separar a Leandra professora, a Leandra dentro do consultório e a Leandra em casa para fazer as outras coisas, principalmente com a atividade física, porque eu estava fazendo atividade física no momento que dava, no momento que sobrava. Trabalhava rede social no momento que sobrava, e isso também faz parte do trabalho, então a gente tem que computar isso como horas de trabalho, isso é outra coisa que a gente não aprendeu na faculdade a fazer, né? A vender, enfim. Mas eu acho que é difícil, porque a gente aprende na faculdade a se doar. É isso que a gente ouve os 6 anos de faculdade. Então, quando a gente tem que dizer não, daqui para frente eu não consigo ir, é muito difícil. Dizer não é difícil, né? Eu estava num congresso, agora 2 finais de semana atrás, e a minha secretária mandou mensagem: doutora, tem uma paciente que está precisando demais da ajuda, eu não estou conseguindo suprir a necessidade dela e eu preciso que tu intervenhas. Tá bom? Vamos lá. Saí das minhas palestras e fui falar com a paciente. E aí eu tentei, da maneira mais delicada possível, dizer: tu precisas ir para um pronto-socorro, eu não estou na cidade para te ajudar. E tudo que eu fizer aqui não computa uma consulta, não configura uma consulta, apesar do teu histórico, tudo. Então, assim, eu precisei que, claro, de uma forma gentil, carinhosa e acolhedora, dizer que eu não ia poder ajudá-la. Mas é difícil, é muito difícil. E eu desliguei, confesso que eu desliguei o telefone pensando: puxa vida, Com culpa. o que mais que eu podia ter feito? Será que é o jeito certo, né? E ok, não era um caso grave, tudo se resolveu, tudo certo. Mas a gente não aprende a pensar dessa maneira, a se preservar, né? Claro que tem aqueles que se sobressaem, mas é preciso aprender isso na faculdade também, principalmente em atividades que nos tomam mais. Talvez as nossas não sejam um bom exemplo disso, assim, de um acompanhamento direto com o paciente, mas a oncologia, né? Eu lido com a onco também em alguns momentos, a pediatria, a gineco, né? São especialidades que eu acho que esse limite é muito mais tênue e muito mais difícil. Sim, eu acho que é realmente isso. E você tocou no assunto ali que a gente acabou falando em um podcast em específico, mas é que foram opiniões diferentes. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa parte da rede social. Como vocês acham que é importante na área de vocês? De ser dada atenção, sabe? De trabalhar. É muito importante. É muito importante por 2 motivos. Tem muita gente ruim na internet. Perfeito. Péssima na internet. Os bons precisam se Tem que expor. estar lá. A gente tem que estar lá dizendo o que é verdade, o que é fato científico, o que vale a pena, o que não vale a pena. Isso eu acho que é o mais importante, é uma missão social, né? Sim. E a outra é porque, dependendo da especialidade ou da subespecialidade que escolher, é ali que as pessoas vão te conhecer e vão te namorar antes de te escolherem como médico. O que acontece muito lá no consultório é assim: as pessoas vão lá, a gente faz um rastreio de onde elas vieram, qual foi a indicação. Eu vim porque o Lucas me indicou. Mas aí depois lá na sala de consulta: não, doutor, é porque eu vi o teu Instagram e aí depois o outro me indicou e eu fiquei ali te olhando e daí eu vi que tu falava sobre isso. Então, alguém indica, mas ele te namora na uma rede validação, social. a rede social. Exatamente. Eu concordo 100% com o que a Leandra falou. Na hora que ela falou, o primeiro ponto que veio na minha cabeça é isso. E uma coisa eu acho que aconteceu contigo também. Eu acho que talvez para vocês que estão vindo, para a nova geração, isso talvez seja muito mais natural. Para nós, isso foi um baque muito maior. Eu jamais, quando eu estava na faculdade, ia imaginar que ia ter que fazer um perfil, me expor e fazer vídeo. Hoje... E no início a gente era criticado por isso, Exato, né? Os sim. preceptores, nossa. E justamente porque quem percebeu isso primeiro, às vezes quem fazia coisa errada, quem às vezes é charlatão e se deu bem. E aí quem resolvia fazer era visto como isso, como uma pessoa igual. Mas é justamente o contrário. As pessoas que têm informação de qualidade, as pessoas honestas e boas, corretas, precisam se expor também. Senão, essas pessoas que fazem coisa errada vão estar sempre se expondo. Sim. Então, a internet, ela ajudou muito, ela revolucionou, ela trouxe muita informação, mas, ao mesmo tempo, trouxe muita desinformação, muita mesmo. Então, a gente precisa... Isso é extremamente necessário. Aí o que eu estava falando é que, para nós, na nossa formação, a gente jamais imaginou isso. Para vocês, isso talvez seja mais natural. Hoje já não é mais... Para nós, começou sendo o finalzinho do Facebook, quem sabe, e o Instagram. Agora já não é mais. Agora é o TikTok, etc. né? Sim. E essa questão, eu acho que a rede social acho que tem o seu papel em praticamente todas as áreas, mas algumas áreas mais ainda, principalmente áreas que tenham algum apelo estético. Então, a dermatologia tem essa
Isso eu vejo muito Esse claro, viés, muito claro. cirurgia plástica, muito mais. Até endócrino, minha esposa é endócrino, os pacientes procuram, porque esse viés, esse apelo estético tem muito a ver com o Instagram. Então, Sim. se você não tá, é até assim, o paciente te desmerece, né? É. Você não precisa não é só isso que vai te fazer um bom médico, né? Você ter o melhor perfil no Instagram, longe disso. Você precisa ter conteúdo, né? O paciente precisa chegar e você precisa entregar. Você ter formação técnica, ser capacitado, ter uma boa relação médico-paciente. Mas hoje, se eu chegasse e falasse, eu indico a Leandra de dermato. Esse paciente, beleza, vou lá. Ele vai dar uma olhada. Nossa, ela não tem nem Instagram. Pois é. Tipo, ela tem 3 postagens. Última atualização ano passado. Ela nunca falou nada de doença. Não sei, acho que ela não deve ser tão boa assim. Exato. Infelizmente, você acaba sendo julgado por isso, né? E isso é um fato, é uma realidade. Não adianta mais a gente brigar com isso. Né? É porque isso está muito presente em todas as partes, né? Se você for pensar, comparar, antes de você ir num restaurante, você vai pesquisar sobre ele. Antes de você ir numa loja, Tudo você na vai sua ver vida sobre você ela. olha. Então, eu mesmo, eu não sou aqui de Cascavel, eu precisei de médico, fui procurar, eu acabei indo pelo Instagram, porque você acaba vendo o que ele tá falando ali, qual que é a imagem que passa. Claro, não pode ser a principal coisa, mas realmente é um chamativo Todo mundo muito olha. grande. E vou dar uma dica, tá? Quando o público que está nos assistindo estiver procurando médico no Instagram, se lá na sua biografia não estiver o seu CRM e o seu RQ, se ele tiver, essa pessoa não é médico. Porque nós somos obrigados a expor o nosso CRM lá no perfil. Interessante. Então, se não Muito tiver interessante. isso, pode ser doutor de alguma outra coisa, fez seu Pode ter doutorado. o perfil mais bonito do mundo, mas... Talvez não seja Cuida. médico, porque o nosso comitê exige que a gente exponha o nosso CRM. Não sabia Muito dessa interessante. informação. Muito bom saber, Muito viu? Quem bom. tá em casa nos assistindo, se liga nessa informação. Sim. Muito bom. Eu queria saber qual que é uma parte da especialidade de vocês que vocês mais gostam e uma que vocês acham mais desafiador. Por exemplo, às vezes pode ser coisas que vocês fazem ou pode ser de casos de pacientes que chegam. Pra mim, isso é fácil de responder. Como eu falei, dentro da otorrinolaringologia tem várias áreas, né? No próprio nome, né? Oto, ouvido, nariz, garganta, mas aí sono, laringe, estética, enfim. A área que eu me especializei, que é a rinologia de doenças do nariz, é a área que eu mais gosto, mais identifico, tanto na parte clínica de tratamento quanto na parte cirúrgica. Então, é disparado a área que eu mais gosto. E até o que a Leandra comentou sobre imunobiológico, assim, tem áreas que com certeza a evolução é absurda, assim, cada hora está saindo um medicamento novo. Na otorrino não tem grandes revoluções em termos de medicamento, mas uma delas é o uso de imunobiológico. E isso tem mudado o tratamento de algumas doenças, algum tipo de sinusite crônica, e eu acredito que isso vai ser o futuro mesmo. Isso tem mudado, assim, tem trazido uma qualidade de vida absurda para os pacientes. Então, essa com certeza é a área que eu mais me identifico, que eu mais gosto. A área mais difícil, eu diria que talvez algumas doenças crônicas que envolvam principalmente a parte emocional relacionada. Sim. Porque aí não é tanto o desafio do tratamento da doença em si, mas a parte emocional envolvida. Às vezes algum transtorno de ansiedade, algum transtorno depressivo, que muitas vezes o paciente não tem um diagnóstico, não tem uma consciência e principalmente às vezes não tem uma aceitação. Então isso dificulta bastante o tratamento da doença em si. Na otorrino, essa parte de otoneurologia tem muita relação. Então, às vezes o paciente que sofre com zumbido, com tontura. Claro que não é só isso, não estou dizendo que zumbido e tontura é só de ordem emocional, claro que não, tem outras causas, certeza. mas isso influencia muito no tratamento. Então, eu acho que uma dificuldade grande na otorrino seria isso, né? E aí tudo isso envolve, parte do que a Leandra falou, você ter o tato de você conversar, de você orientar, não é você julgar o paciente e falar, isso é ansiedade, não é comigo. Mas você mostrar para o paciente, fazer ele entender, conversar, talvez mostrar para ele que ele pode precisar de algum outro tipo de tratamento, quem sabe encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra. Então, essa área talvez eu acho que seja mais difícil. E eu ainda ouso dizer que às vezes talvez isso seja o calo de quase todas as especialidades, porque hoje, assim, a ansiedade é o mal do século. Eu acho que todas as especialidades vão ter alguma coisa que beira ali, né, nessa ansiedade, e se isso não é muito bem conduzido, às vezes isso dificulta um pouquinho a adesão, dificulta o resultado do tratamento. Mas não é a resposta que também que o paciente quer ter, né? Porque ele vai lá e fala assim, não, eu tenho uma doença, eu tenho algo. E aí você fala assim, como tá em casa, como que tá as coisas? Aí ele,
vai falar que é emocional. Então não é o que eu quero, eu vou trazer pra outra exato, pessoa. Exato. Então até a pessoa entender, às vezes, né, um problema que às vezes... A isso tá aceitação, às vezes, aceitação não é é fácil. muito difícil, Aham. Eu acho que vocês escolheram pessoas para falar com um viés muito parecido, assim, porque eu também gosto da parte cirúrgica. E a estética está dentro da parte cirúrgica, né? A gente tem que saber de anatomia, tem que saber de vascularização, inervação e planos de face para poder fazer uma cirurgia bem feita e os procedimentos estéticos bem feitos. Então, hoje é nisso que eu atuo mais, tanto na preceptoria da cirurgia lá no hospital, como dentro do consultório, com a parte cirúrgica e a parte estética. E tem uma área que tem o meu coração junto, que é a dermatoped, que eu gosto muito. Eu fiz especialização em dermatopediatria pelo Colégio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia. E aqui em Cascavel, até a data desse podcast, eu acho que eu sou a única dermato que tem essa especialização. Porque os dermatos podem atender assim, né? Como o otorrino pode atender todas as áreas, né? O dermato também pode. Mas é um outro mundo, a parte, né? A parte cirúrgica e a parte da dermatopede. Então, eu brinco que eu atendo as mães que querem envelhecer com qualidade, né? As famílias e a criançada dessa família junto. E, realmente, a questão mais desafiadora são as psicodermatoses. Porque é um mundo também gigantesco de possibilidades dentro das psicodermatoses. A gente tem aquele paciente que tem um insight, ele sabe que é ele que está se machucando, que é ele que está causando aquilo. Às vezes por realmente ansiedade, né, ou por outros motivos. Tem o paciente que não tem insight nenhum, e esse é sempre mais difícil de tratar. São tratamentos que dependem pouco da gente, porque na cirurgia eu cortei, eu fechei, eu acompanhei e eu dependo, obviamente, do metabolismo de cicatriz do paciente, mas muito disso está na minha mão. E nesses tratamentos, não. Então, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu preciso do psiquiatra, eu preciso do psicólogo, de outros terapeutas para ajudar. É importantíssimo, não dá para tentar tratar esse paciente sozinhos. E, muitas vezes, o meu paciente de estética carrega junto esses diagnósticos e a gente tem que abordar. Sim. Né? Então, essa é a dificuldade, é conseguir, de fato, ver o paciente como de uma maneira global, não olhar só aquilo. Gosto de dar muito o exemplo dos pacientes que vêm para Botox e a gente trata o melanoma dele também, né? Que acontece seguidamente. Eu dou graças a Deus que eles foram comigo, né? Ou foram com algum colega que sabia identificar. Mas acho que é por aí. A parte de ansiedade, de depressão, de outros transtornos, ela tá dentro. São fatores oxidativos que interferem muito na pele. Então, elas acabam estando dentro de todas as outras patologias. Sim. Eu acredito que deve ser bem difícil do paciente entender, porque na prática a gente acaba vendo durante as práticas, as experiências que a gente tem, que quando você começa a falar assim, que vai ter que encaminhar para um psicólogo, ou a pessoa fica meio assim, tipo, Tem um não, tá tabu, bom, né? tá bom, eu não... Tem E um a pessoa- preconceito muito grande. E nunca ainda. vão, né? Porque fala assim, não sou doida, não tô sentindo isso, É isso e ele mesmo. tá achando que... E aí, vocês têm alguma dica de como vocês conseguem conversar com o paciente para que eles cheguem a entender que é algo necessário para o tratamento, que não seja só algo Sim. deixado de lado? Eu faço combinados com meus pacientes. Durante o meu período de residência, a gente tinha um ambulatório só de psicodermatose. Então, por mais que eu achasse difícil, que não gostasse um pouquinho, eu tive essa formação e foi muito rico. Então, eu aprendi que a gente não é poderoso o suficiente para fazer o paciente fazer aquilo que a gente está dizendo. Então, vamos pegar uma ideação suicida. Eu posso falar de morte com esse paciente, eu posso falar de perguntar como é que ele está organizando isso na cabeça dele, se ele já tentou, se ele não tentou. Não é a minha opinião que vai fazer ele se matar. Ainda bem. Da mesma maneira que não é eu dizer, vai no psicólogo que vai fazer ali. Então, eu tenho que fazer combinados. Olha, eu vou te ver em 15 dias. Em 15 dias, tu vai ligar para alguém, vamos combinar isso? Vamos apertar a mão, fechar, selar isso certinho? Eu quero notícias tuas, eu vou estar te esperando. Criar esse compromisso faz com que ele sinta que alguém está se preocupando com ele. E ele vai ter que chegar na próxima consulta e dizer, não fiz. Isso é péssimo, né? Então, isso tem dado certo. Com criança dá certo também. Claro que não é a salvação da lavoura, mas é uma coisa que eu faço como rotina. Sim. E eu gosto dessa metodologia. E eu sempre abordo, eu não tenho medo de falar. Eu achei muito legal que a doutora, quando a gente foi no ambulatório, eu vi você falando com a criancinha, falando assim, todos os dias vai comer uma fruta diferente, uma comida diferente, eu quero que você tire a foto todos os dias e me traga na próxima consulta. Eu falei, nossa, você vai incentivar a criança a estar animada. E Não, eles trazem eu desenhado. vou comer, É bem legal. E é legal isso. Eu acho que assim, para você conseguir abordar esses pacientes, a primeira coisa é você ter uma boa relação médico-paciente, é você ter empatia e se livrar um pouco de julgamento.
porque é muito fácil, né? Você falou, o próprio paciente já tem esse rótulo, que se você abordar alguma coisa, ele vai falar, tá me chamando de louco, tá me chamando de doido, de pitizento. E não é isso, né? Mas você ter tato, cuidado, calma na hora de conversar com esse paciente, isso eu acho que facilita muito a aceitação dele quanto a buscar outras alternativas. E você ajudar ele a enxergar realmente o problema, não você só apontar, né? Mas você mostrar, às vezes, o que isso está causando, como isso pode estar afetando a vida dele. Isso acho que seria um ponto, além do que a Leandra comentou. A gente gostaria de saber o que vocês fizeram no começo da carreira para construir a autoridade profissional de vocês, para estar onde vocês estão hoje, se foi difícil, se vocês fariam alguma coisa diferente para tanto não só depois da formação em si, mas da especialidade, né? Depois que vocês se tornaram dermatologista, otorrino, mudariam alguma coisa? É difícil, né? Dizer. Não mudaria nada. Não, mudaria um monte de coisa, com certeza. Mas, assim, quando eu acabei a residência, foi quando eu me mudei para cá, para Cascavel. Então, a minha vida acadêmica não foi aqui. E a minha vida profissional começou aqui. E eu não tenho família aqui, não conhecia ninguém. Era eu e meu esposo sozinhos aqui, né? Então, o que me facilitou muito naquela época, e que talvez não seja a realidade de todo mundo, foi começar a dar aula. Eu comecei, então eu tenho o mesmo tempo que eu tenho de dermatologista, eu tenho de professora, de docência. Que legal. E para isso, eu precisei começar o meu mestrado. Então, eu encorajo muito o pessoal a continuar estudando. Não só na parte técnica, né, na parte de especializações, enfim, cursos, mas nessa parte de títulos, eu acho que é extremamente importante, porque a gente aprende a ver as coisas de uma maneira diferente. Então, lá, há 12 anos, quando eu comecei a vida profissional, depois da residência, isso foi algo que me ajudou demais. Né, a conhecer mais pessoas na cidade que eu não era conhecida e que eu não conhecia ninguém. E a questão do título. Tanto que agora, alguns aninhos depois, 12 anos depois, eu comecei o meu doutorado. E aí eu estou fazendo doutorado numa área totalmente diferente. Estou fazendo a educação, não é na área médica. Então, eu estou aprendendo a... Hoje a minha orientadora falou que eu não preciso escrever metodologia como um capítulo. Já fiquei assim, nervosa. Eu vou ter que botar isso num texto, explicar de maneira mais lúdica. Enfim, mas eu acho que é extremamente importante a gente se capacitar dessa maneira também. Sim. É algo muito interessante essa parte, porque às vezes eu fico pensando assim, eu perguntei inclusive para uma GO que veio aqui também no podcast, perguntei, o que faz você como médico, né, que tem a sua carreira e tudo mais, serem professores, decidirem serem professores, né? E ela falou, porque assim, além da gente ensinar, a gente aprende. E a gente tá tendo sempre A gente que se aprende mais do que manter vocês. atualizado para poder não trazer desinformação pro aluno, que toda hora sai novidade e tudo mais. Ela falou, então, incentiva a gente a buscar mais também, né? Porque para poder sustentar uma aula de 1h40, você tem que saber o que você está falando. Tem que ter. E para você saber o que você está falando, você tem que aprender. Você tem que entender sobre aquilo. Não tem forma melhor, Você inclusive. não consegue esconder por 1h40, É um método de né? estudo muito bom, né? Quem está estudando sozinho, explicar o próprio conteúdo Exatamente. sozinho, porque realmente é uma coisa que fixa muito. Exato. Bom, a minha história é bem semelhante igual a da Leandra. Eu fiz toda a minha formação fora, não tinha família nenhuma aqui. Eu acho que, assim, a minha construção de autoridade, eu nem acho que foi, assim, eu não tive essa ideia, falar, nossa, preciso construir minha autoridade. Eu acho Essa que na palavra época... é nova também, Exato, né? eu ia Essa falar, palavra na é época muito a gente não atual. falava disso, né? E não tô desmerecendo, eu acho que realmente isso é importante, você construir, principalmente assim, além de você ter um sucesso, trazer pacientes, você conseguir se destacar entre os profissionais ruins, né? Então, é importante mesmo. Mas, como eu falei, não foi algo planejado ou premeditado. Eu acho que a minha autoridade eu construí, mas basicamente igual a Leandra, investindo na minha formação. Eu sempre quis, a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer otorrino, eu falei, não, eu quero fazer otorrino num lugar bom. Então, eu sabia que eu ia precisar estudar muito, eu sabia que ia ser uma residência extremamente concorrida, e eu tinha na minha cabeça, eu falei, eu não vou fazer em qualquer lugar, porque isso é a minha formação, claro, a minha graduação também foi importantíssima, mas eu sabia que a minha residência seria uma importância ainda mais, seria o que eu faria pro resto da minha vida. Sim. Então, eu decidi, eu vou investir, eu vou passar num lugar bom. Então, eu acho que a construção da minha autoridade começou aí, que eu passei num lugar muito bom. E a partir do momento que eu me formei, que eu vim trabalhar,
Parece algo muito básico isso, mas eu lembro que desde o começo, assim, na verdade, nos meus primeiros plantões, quando eu saí da faculdade, eu lembro que vocês me mandaram essas perguntas pra gente, eu fiquei pensando, tentando voltar atrás em algumas coisas. Eu lembro que um dia eu fazia um plantão assim que eu não sei se tem aqui em Cascavel, mas era uma rede, assim, que o paciente acionava, precisava de, tipo, um senhorzinho. Sei lá, tô passando mal, tô com dor de cabeça. Daí ele fica com medo, ao invés de ele não consegue ir pro pronto-socorro, ele liga no convênio que ele tinha lá, e aí tem um carro, tem um motorista, e ele leva o médico até a casa, e eu ia lá, atendia, e via, sei lá, via os dados vitais, não tá com pico de pressão, não tem nada mais grave, dá pra gente te medicar aqui, se precisar, nos avisa, a gente vem de novo, ou se achar, não, ele tá grave, sei lá, ele tá infartando, chama a ambulância e leva pra ele pro hospital. Era basicamente isso. E aí eu lembro que um dos motoristas que tava comigo, que me acompanhava, a gente ficava a noite inteira rodando por Curitiba conforme quem chamasse. Aí ele falou, doutor, você é formado há quanto tempo? Eu falei, sei lá, 1 mês. Aí ele, nossa, sério? Ele falou, nossa, parabéns, continue assim, que o jeito que você trata os pacientes é realmente diferenciado. Aí eu pensei, nossa, mas eu não tô fazendo nada demais, né? Eu tava fazendo o básico. Né, às vezes. E aquilo me marcou. E aí, quando eu vim para Cascavel, aí já formado como otorrino e comecei com os meus primeiros pacientes, eu lembro que alguns pacientes também me falaram isso e me marcaram. E aí, eu fiquei pensando, às vezes, como você fazer o básico bem feito, você tratar bem os pacientes, você conversar, você perguntar, olhar no olho, você examinar. Acreditem, tem gente que hoje nem examina. Sim. Tem gente Quando a que gente mal toca, às vezes, conversa. no paciente, nossa, Exato. né? O que tem de errado? Exato. E eles já se sentem acolhidos. Então, como eu falei, essa construção de autoridade veio em realmente buscar ser médico, sabe? Sim. Não precisei fazer muita coisa porque você vê a situação do mercado. Sim, mas realmente essa questão a gente sempre fala 50%, não é doença, né? 50% é a consulta, é o escutar, é isso que o paciente precisa. E essa questão, principalmente na dermato, já passei por uma situação, já precisei procurar e tinha uma mesa e uma cadeira me distanciando dela e aquilo continuou até o final da consulta. E eu saí de lá, ela só viu as minhas costas, que é o que eu precisava que ela visse, porque eu falei, posso te mostrar? Posso virar? Ela não encostou em mim, ela não fez nada. Não adiantou, nunca mais voltei, porque realmente, como é que você vai construir o seu nome, você vai construir a sua autoridade ali se você não encosta no paciente? Principalmente algo que é na pele, que é importante, né? Enfim, isso é muito... Sim. Fala muito sobre isso, né? Acho que todo mundo, às vezes, pode ser que tem uma história aí que foi num médico, e o médico... Eu acho que a gente escuta muito assim, nem tocou em mim, né? Nem quis me ver, Nossa, né? desculpa te interromper, mas lembrando ainda de uma outra situação, eu acho que talvez, agora puxando mais atrás ainda, quando eu era acadêmico, eu lembro que eu fui pra minha cidade nas férias, eu morava no interior, e aí eu já tinha uma noção mais ou menos do que eram as coisas, eu comecei com dor de garganta, tava com febre, eu sabia, tô com amidalite, só que eu ia precisar de uma receita de antibiótico, e era feriado. E aí, não tinha outro jeito, eu precisei ir no pronto-socorro. Eu lembro que eu entrei, a consulta, sei lá, durou 3, 5 minutos. O médico não olhou na minha cara, ele só falou, o que você tem? Tá, prescreveu, abre a boca, beleza. Fez um receituário, assim, um garrancho, que eu não conseguia nem ler o que estava escrito. Hoje é proibido isso, né? Levei na farmácia, ela me falou, eu falei, eu não sei o que tem, mas eu acho que deve ser antibiótico. Ela falou, tem 7 injeções aqui e um outro. Falei, 7 injeções? Eu falei, não vou tomar 7 injeções, não preciso. Aí, tomei só o antibiótico. Aí, aquele dia, eu lembro que isso me marcou. Eu falei, não, eu não quero... Esse é o tipo de médico que eu não quero ser. Às vezes, a gente tem o espelho de Claro, quem você do quer exemplo ser, bom e mas o eu ruim. lembro claramente desse que... Falei, não, eu não quero ser assim. Então, talvez isso tenha me marcado e, por isso, talvez esse relato do motorista ou dos meus primeiros pacientes. Porque eu acho que isso é o mínimo, né, que a gente pode fazer. Já que o paciente vem até você procurando ajuda, você realmente ouvir, escutar, examinar, você prestar um atendimento decente. Eu acho que é um ponto importante, que às vezes a gente fala assim, tem aquele médico lá, aquele professor que foi meu que é um médico, é um professor meu, mas eu não gosto muito do jeito que ele atende, como ele faz. Mas eu falo assim, todo profissional ele é importante. Você pode aprender de algum jeito com todos. Você pode aprender como não ser ou como ser. Exato. Então, alguma coisa você vai tirar dali, daquela experiência, porque às vezes você fala assim, acho que eu não vou fazer aquele estágio, aquilo ali, porque não é o que eu quero seguir.
mas você vai tirar alguma coisa dali, né? Uhum. Até numa consulta que você vai, você consegue tirar algo dali, E é né? melhor Pode ser ser o aprendizado. médico que as outras pessoas querem ser, né? Ah. Com certeza. Só antes de fazer a próxima pergunta, puxando o link que você falou sobre quando mandou as informações sobre atender pessoas da mesma família, né? E isso surge por atender criança e vai todo mundo ou vai puxando e vai... Como que acontece essa parte? Eu não tenho isso tabelado para te dizer por onde que começa, Mas eu tenho muitos pacientes que a criança vai consultar primeiro. E na consulta, no ambiente consultório, a mãe fica sabendo que eu também faço a parte cirúrgica da estética e pergunta e se interessa e vira paciente. Como o contrário. Eu vi que tu atende criança também, né? Tá lá fazendo o seu botox, vamos pegar, por exemplo. Eu preciso trazer minha filha. Tu atende criança? Atendo, então traz. E eu tenho famílias inteiras que eu atendo. Eu acho muito gostoso. É quase uma medicina de família, assim, pequenininha, em menor escala, dentro da dermato. Eu gosto bastante. A semana passada, eu atendi uma nenê. Aí, quando a nenê foi na revisão, eu atendi a mãe e o pai, na revisão da nenê junto. No outro dia, vocês estão aqui de novo? Sim, agora eu vou trazer todo mundo. Aí trouxeram a mãe, da mãe, né? A avó da nenê. Sim. E eu acho isso encantador, porque Realmente. fica mais fácil tirar a história. A anamnese fica mais completa. E é uma gratidão muito grande. A confiança que eles têm em Exato, você, né? é a confiança de estar entregando toda aquela família na minha mão, né? Sim. Para aquela doença específica, para aquela patologia específica, aquele tratamento específico. Isso é o meu jargão, inclusive, é que eu trato gerações, né? Eu gosto Legal. muito disso. Que delícia. Eu achei muito... Já que a gente tá falando sobre essa parte profissional, de quando vocês chegaram aqui, que vocês não eram daqui, uma pergunta que a gente leva muito assim, quando eu ingressei na minha carreira, como eu vou conseguir me destacar ali na minha especialidade? O que vocês acham que em vocês, assim, se diferencia de outros profissionais que também são da área de vocês? Eu acho que essa questão da empatia, que o Lucas já falou, é extremamente importante, de olhar no olho, né? De não ser só um médico que faz protocolos maravilhosos, de se importar com os detalhezinhos mesmo. Para mim, o que eu escuto dos meus pacientes, né? Pode ser, às vezes, o que a gente acha Com não é o que a certeza. gente impacta no outro, né? Mas o que eu escuto dos meus pacientes é que eu sou clara nas explicações. Nossa, nunca ninguém tinha me explicado dessa maneira. Nunca ninguém tinha me dito isso. E eu até falo para eles, vou desenhar. E aí eu desenho, de fato, vou desenhar Sim. como é que é o ciclo capilar, por que tá caindo teu cabelo. E eu acho que eu sempre gostei disso, né? Sempre me comuniquei, talvez, bem. E a questão da docência, né? E dessas investidas aí malucas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, me ajudaram muito nessa clareza. Eu nunca tive muito medo de falar também, né? Olha, isso aqui eu não sei. Vamos ver junto. Na próxima consulta eu vou te trazer essa resposta. Eu não conheço esse remédio que tá me Humildade, falando. né? Então, não ter medo também de falar o que a gente não sabe. Olha, isso eu Sim. não sei tratar. Vamos fazer um tratamento. Tem coisas que eu não faço no consultório. Eu não faço tratamento capilar com injeção no couro cabeludo. E eu tenho colegas excelentes. Digo, olha, até aqui a gente vai fazer todo o resto do acompanhamento, eu vou te indicar essa pessoa. Vai lá, volta, faz o tratamento, ela vai me indicar de volta. Então, acho que ser bem sincero, né? Dentro das nossas possibilidades. Mas, assim, mencionando uma única coisa, eu acho que essa questão da comunicação, que eu conseguia ser clara, objetiva, mostrar o que era, Sim. convencer o meu paciente e fazer o tratamento funcionar melhor. O que é muito importante, porque quantos pacientes chegam em casa, eu acho, depois, né? Foi na consulta sozinho, chega e pergunta, como foi a consulta? Não sei, não entendi direito o que a médica quis exatamente. dizer. Não, a prescrição tem que ser um livrinho bem explicadinho, A gente né, tem que também. entender que os pacientes são, em grande maioria, pessoas leigas. Assim como eu era antes de entrar na faculdade. Muitos termos, muitas coisas que às vezes fica muito claro na nossa cabeça. A gente fala para outra pessoa e tem médicos que às vezes não se preocupam em explicar isso, né? Em Exato. detalhar. E não é obrigação dele entender os termos Não. médicos. É a nossa obrigação tornar isso claro para eles. Certeza. Eu concordo completamente com o que a Leandra falou. Eu acho que um dos meus diferenciais é isso. Eu acho que quanto mais claro ficar para o paciente tudo o que está acontecendo em termos de diagnóstico, por que aquilo está acontecendo, e em termos de tratamento, muito mais fácil dele aderir. E aí, realmente, eu já ouvi isso algumas vezes. Nossa, eu entendi. Nossa, nunca ninguém tinha me explicado desse jeito. Uma coisa muito básica, por exemplo, uma rinite. Paciente que sofreu anos com rinite. E isso é básico. Todo mundo já viu, já conviveu, já sabe mais ou menos como tratar. Aí um dia um paciente me perguntou, falou, tá, mas o que é rinite? Por que ela acontece? Eu falei, não, tá, vamos lá. É assim, assado, acontece por isso. Quando você tem contato com algum alérgeno, pode acontecer isso, e a gente trata assim, assado.
Nossa, ninguém nunca tinha me explicado. E assim, anos de doença, sabe? Sim. Então... Vou fazer uma babação de ovo aqui. Eu sou paciente do Lucas. E em primeiras consultas, né? Aquela coisa de a gente tratar colega, né? Às vezes fica cheio de dedos, assim. Ou até pula partes, porque imagina que o colega já sabe aquilo que a gente está falando, né? Então, acho que a gente pode usar termos diferentes, mas explicar. E eu me lembro assim, não, fala como se eu não fosse médica, né? E ele curou minha rinite. Spoiler. Nunca mais expliquei na vida. Interessante. Mas as explicações claras ajudam no Sim, tratamento. no tratamento, Com certeza. Com certeza. E aí, o paciente vai ficar feliz contigo, ele vai voltar, vai te indicar, vai trazer a família. Exato. É uma coisa algo bem natural. importante. Legal. A gente vai sair um pouco dessa área agora. A gente gostaria de saber um pouco sobre o mercado de trabalho. Como que está o mercado de trabalho na área de vocês? Como que vocês acham que as principais áreas, as demandas, se é mais cirúrgica ou clínica, ou, por exemplo, tem muita concorrência hoje? É uma área que está tranquila? Como que vocês enxergam? Eu acho que, assim, a concorrência vem aumentando cada dia mais, isso é fato. O número de faculdades vem aumentando cada vez mais. Só que aí tem a questão do gargalo, né? O número de faculdades aumenta, mas não aumentou proporcionalmente o número de vagas de residência. E aí eu acho que isso ainda é o diferencial. Eu vejo, às vezes, um movimento de alguns alunos que, às vezes, não valorizam, não dão tanto valor, assim, para a formação relacionada à residência. E eu acho que isso é importantíssimo. Isso é um diferencial enorme. Você ter segurança na sua formação, você ter capacitação técnica para você atender o paciente. E não tem como comparar, às vezes, a formação que a gente teve em 3 anos, você convivendo diariamente, todo dia no hospital, tendo aquela rotina de às vezes de plantão, com uma formação que às vezes você vai ter à distância ou, sei lá, num curso que não tem o mesmo número de horas. Então, eu acho que isso é insubstituível para você ter um diferencial dentro do mercado de trabalho, que ele está cada vez, sim, mais competitivo, então você precisa ter diferenciais, né? Além dessa formação humana, claro, você tem que saber ter uma boa relação, uma boa empatia, você ter uma capacidade técnica também é importantíssimo dentro do mercado de trabalho. Quanto a áreas específicas dentro da otorrino, assim, eu acho que como todas as áreas, a área estética tem muito apelo, né? Então, quem vai para a área de rinoplastia, a área de otoplastia, tem uma demanda crescente, mas você tem que ter uma capacitação técnica para isso, porque o paciente, claro, vai te exigir por isso, né? Mas o que eu sempre falo, assim, apesar da concorrência estar aumentando, cada vez mais profissionais em todas as áreas mais diversas, para quem é bom, para quem tem capacidade, sempre vai ter mercado, sempre vai ter lugar. Então, se você realmente se destacar no que você faz, aonde você quer que você esteja, você vai ter mercado de trabalho. Mas precisa ir atrás disso, não é só um Instagram bonito que vai te trazer pacientes, né? Tem que ter um histórico por trás, né? E valorizando a residência médica, para quem me pergunta, doutor, onde é que fez a residência? Eu estou na dúvida, não sei o quê. Foram os melhores anos em aprendizado da minha vida. Disparado, assim. Fiz uma faculdade ótima, uma faculdade reconhecida, era aluna nota 10, não rodei nenhuma matéria. Mas, assim, a residência, ela é, de fato, uma imersão em conhecimento. Tu tá ali todos os dias vivendo aquilo. São horas incomputáveis. Não é aquela hora que tu tá dentro do hospital, né? Aquilo reverbera em outras áreas. E se a gente tem sorte de fazer um serviço bom, de ter preceptores bons, colegas bons, né? Que fazem um ambiente, a gente cresce muito. Então, e é curto. É um curto período de tempo, né? Então, se a pessoa não tem outras limitações, porque eu sei que hoje, até pensando nos alunos, né? Tem alunos que têm filho, têm uma família para sustentar e precisam sair direto para o mercado de trabalho e não vão poder se dedicar àquele período de residência que é mal remunerado, de fato é. Mas é uma fase. É uma fasezinha. E tem plano B, né? Pode fazer plantão por fora, pode trabalhar de outras maneiras, mas esse conhecimento da residência médica é insubstituível. E hoje, a área da dermato, imagino que todo mundo saiba, está extremamente, vou usar um termo chulo, prostituída. Né? Ela está. Está totalmente invadida, não só por médicos que não fizeram residência e que atuam nessa área, mas por outros profissionais também, né? E
o médico com residência, que faz bem, que mostra isso, ele com certeza se destaca. E ainda tem gente procurando por isso. As pessoas não estão procurando só por preço. Elas estão procurando por segurança, elas estão procurando por qualidade, por alguém que olhe no olho, que acolha, que tenha esse conhecimento por trás. Então, tem que ter um Instagram bonito? Tem, é legal, mas tem que ter o histórico, né? Tem que ter uma carga de pacientes. Sim. O início sempre é mais difícil, mas investir em qualidade de formação e não pensar que é só a residência. Não é, gente. Não é mesmo. Assim, a residência faz total diferença no tratamento, na experiência. Vale muito a pena. E além a residência, assim, abrindo parênteses, eu acho que ficou claro, assim, o quanto a gente defende a posição da residência médica. Aí depois eu quero contar um caos. Eu acho que é importante a gente falar isso, porque às vezes algumas pessoas banalizam. Falam, será que precisa mesmo? E eu acho que sim. Além desse conhecimento técnico que a gente frisou aqui, que é imensurável, o amadurecimento que você tem pessoal, profissional, você tá ali, às vezes vai ter que trabalhar cansado, você vai estar longe da família. Trabalhar uma liderança, equipe né? Isso que tá na exato. moda. O crescimento que você tem e, assim, considerando que geralmente a gente entra, não sei quantos anos vocês têm, mas geralmente acaba entrando muito jovem. A nossa cabeça, a minha maturidade que eu tenho hoje não compara com a minha que eu tive na residência, né? Talvez hoje, se eu fosse entrar na residência, algumas coisas eu faria diferente, mas é inegável o crescimento que você tem em termos de conhecimento técnico, médico, científico, mas pessoal, de amadurecimento. Isso também é algo muito grandioso e que, com certeza, né? Esse trabalho em equipe multidisciplinar, isso acrescenta, isso agrega para a sua vida. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Você precisa de outras áreas, você precisa de saber trabalhar em equipe. E isso a residência te ensina. Se você não é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, você vai aprender na marra, porque você vai precisar sair dali, vai precisar respeitar todas as pessoas da equipe. Então, isso também é um aprendizado gigantesco. E algo sobre a residência é que às vezes a pessoa fala assim, não, me suga muito, meu Deus, toma muito meu tempo. Suga mesmo. Suga mesmo. Mas eu acho que É o objetivo. E eu acho que assim, que na verdade você tem que aproveitar que isso realmente tá tomando seu tempo. Tem que enxergar com outros olhos. A gente está recebendo para aprender. Exato. É um momento que eu ainda não tenho total responsabilidade sobre aquele paciente. Eu tenho um preceptor que vai responder se algo acontecer. Então, eu tô ganhando uma bolsa para aprender. Exatamente. É esse o pensamento. Né? Só que, como eu falei, na época a gente é jovem, você não tem essa maturidade. Às vezes, quando você tá lá, você pensa, meu Deus, eu tô aqui 24 horas de plantão, só quero ir pra casa, tô longe da minha família. Na hora ali, você não consegue. R2, saiu R1. Você só pensa isso, né? Mas, olhando em retrospecto. Sim. Tem gente que, quando a Leandra tava falando, eu tava lembrando, tem gente que olha pra residência como um período, assim, de trevas. Fala, nossa, eu só sofri, foi horrível. Mas dentro daquilo que você falou, tudo é aprendizado, tudo é conforme você olha para a situação. Para mim, eu olho os 4 anos que eu passei de residência, os 3 anos na otorrino, mais um ano de especialização. Para mim foi maravilhoso. Eu olho com muita saudade daquele período, porque foi um crescimento, assim... É olhar o copo meio cheio. Exato. Né? Até porque a prática essencial. Eu tive dificuldades. Teve dias que eu estava cansado, que queria ter voltado para casa, tive Sim. problemas, mas... O bônus foi muito maior do que Com certeza, e tá tudo bem também. Assim como a Leandra falou assim, a gente não sabe, né, quem que é a pessoa, como é a família, como ela tá aqui, né? Porque às vezes tem mães e pais que estão fazendo a faculdade e tem as suas obrigações, com certeza. Mas você que, por exemplo, que é jovem, que tá entrando numa residência e que tem um tempo, a última coisa que tem que fazer é reclamar. Aproveitar, pegar esse seu tempo e aproveitar a idade que você tem e, ó. Né? E assim, cada realidade é uma realidade. Oportunidade. Mas eu lembro, uma R+, minha... Ela tinha uma filha grande. E a filha dela, na época da residência, devia ter, sei lá, 10, 12. E assim, ela era uma residente excepcional. Do ano dela, ela foi considerada a melhor residente. E a gente falava, meu, como que ela consegue dar conta de tudo? Ela estudava e ia bem, e conseguia estudar, se preparava para cirurgias. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma filha, que era adolescente, que a demanda era diferente, né? E ela ajudava a filha na escola. A filha dela era um doce, era um amor. Você vê que ela não estava faltando como mãe. Então, claro, né? Cada um tem sua realidade, né? Sim. Mas a organização e aproveitar o momento, né? Exatamente. Eu ia dar um spoiler, rapidinho. Claro. Uma vez, um aluno daqui da FAG, eu não me lembro agora que ano foi, faz tempo isso, né? Fazer uns 5 anos. Tava fazendo seu TCC e tinha um questionário para responder via WhatsApp. Mandou o questionário,
por favor, responda, é rapidinho, não sei quantas perguntas. O questionário era cheio de perguntas assim, você fez residência? Você fez outra especialização? Você tem título reconhecido pelo MEC? Você tem não sei o quê? Tudo relacionado à formação. Qual a importância que você dá para o título de mestre? Qual a importância que você dá para ter feito especialização assim, assado? Quanto você ganha hoje? Quanto você acharia que ganha? Quanto era a bolsa da residência? Começava perguntas financeiras. E a última pergunta era, você acha que vale a pena fazer residência? Eu tinha vontade de morrer quando eu li aquela última questão. Eu não vou responder. Eu liguei para o aluno e disse assim, eu não vou responder teu trabalho. Me nego a fazer parte de um trabalho que talvez conclua que os médicos acham que não vale a pena. Não, doutor, mas essa não vai ser a conclusão. Você vai ter que assim, burlar os dados. E tu vai botar que vale a pena fazer residência. Porque não passa pela minha cabeça que alguém acha que não vale. Passa pela minha cabeça alguém que não pode fazer. Que não tem essa condição, que não posso me deslocar para outro lugar, que eu não tenho essa disponibilidade. Mas assim, não vale a pena, não é verdade. Eu não tinha essa informação antes, mas a gente teve um estágio na USF essas semanas. E eu acabei descobrindo, né? Acho que deve ser algo que todo mundo sabe, né? Mas eu acabei descobrindo agora que tem como você receber um título sem ter feito uma residência, dependendo de uma área. Por exemplo, cardio, hoje em dia agora pode também. E eu fiquei assim, muito bom pra quem não consegue, né? Por exemplo, não, tive que sair da faculdade direto. Não é um caminho tão fácil, porque tem que comprovar várias coisas, inclusive tempo de atuação naquela especialidade, para poder ter o direito de prestar a prova de título. E esse tempo de experiência costuma ser o dobro do período da residência. Então, tinha uma época que para dermato tinha que comprovar 6 anos. E a residência são 3. Sim. Então... Entendi. Tem todo um meio termo ali, mas eu achei algo que é interessante, né? Porque vai além da residência também, né? Porque eu penso assim, tem pessoas, por exemplo, que saem da faculdade e falam, não, eu preciso ir trabalhar, não tem como eu ir pra residência agora, né? E tudo mais. Então eu falo assim, às vezes caminhos vão se abrindo, né? Mas também eu falo, residência não tem como substituir, né? Hoje em dia, a frase a resposta que responde a pergunta, como você se destaca hoje? Como você é o médico que as pessoas vão pensar, não, essa especialidade, quero ir nele. Títulos. Você especialidade, ele é especialista do especialista do especialista, porque ele entende aquilo que eu tô sentindo. Acho que às vezes, independente da área, assim, você fala assim, não, eu quero buscar o melhor, né? Aquele que vai realmente entender isso e vai estar mais atualizado, vai estar sabendo de como cuidar dessa parte. É a pessoa que estudou, né? Claro que tem todas as outras partes, né, de entender o paciente como um paciente, como uma pessoa, mas saber e estar dentro das informações e ter o conhecimento é outra coisa, né? Gente, então a gente vai estar chegando ao fim. Foi muito gostoso essa conversa. Foi super rápido, né? Muito gostoso ouvir vocês, ouvir o relato de vocês, como foi toda essa trajetória. Mas eu queria saber, se vocês tivessem que dar um conselho para quem quer seguir a área de vocês, qual seria? Para quem quer seguir a área de otorrino, primeiro eu acho que assim, se você está na graduação e isso te despertou um mínimo de interesse, vai atrás de estágio, né? Você não tem estágio, procura conversa com o otorrino, sei lá, alguém da faculdade que tiver interesse pode vir conversar comigo, se quiser algum dia me acompanhar em consultório, me acompanhar em cirurgia, claro, eu não atuo em todas as áreas, né? Então não represento toda a otorrino, mas vai atrás de estágio, de aprender mais. A abordagem que a gente tem na graduação é muito pouco, não representa a otorrino como um todo. Você, às vezes, conseguir fazer estágio num centro grande pode te despertar para essa área. E, assim, caso você queira fazer otorrino mesmo, dentro do que a gente acabou de falar, né? Tá sendo redundante. Procure fazer uma boa formação, uma boa residência, se esforce, estude, é difícil, é concorrido, mas vale a pena, né? Você ter a segurança que você tenha essa capacidade técnica quando o paciente... É muito bom quando você está na residência, você tem seu chefe do lado, mas uma hora você vai cair na vida e você precisa saber se resolver sozinho. Você ter essa segurança, fala, não, eu vi isso aqui, nossa, eu via todo dia, era meu dia a dia lá no HC. Então, isso aqui eu sei fazer, eu tô seguro, tô tranquilo. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se der algum pepino, algum BO, eu já sei, isso já aconteceu comigo, eu sei como dar conta. E isso, só a residência te prepara mesmo. Sim. E dentro do que a gente falou, você precisa também ser tá muito banalizado às vezes, é um atendimento humanizado, né? Parece que virou um daqueles clichês, assim. Mas isso é muito real, né? Você realmente ter empatia, você se preocupar com o doente, você dar atenção, você escutar, você tocar, você examinar. Isso, ainda assim,
pode parecer pouco, mas ainda assim acaba sendo um diferencial. Para quem quer fazer dermato, a minha dica é não se apavore com o número de vagas. Eu ouço de vários, né, assim, pretendentes a dermatologista, eu não vou nem tentar a prova esse ano porque eu não estudei o suficiente e eu não vou conseguir. Aí o que eu respondo? Vocês só precisam de uma vaga. Não precisa arrasar em todas as provas que fizeram, não precisa passar em todas, escolher. Precisa de uma única vaga. Então, sempre vale a pena tentar, né? A minha história pessoal é exatamente essa. Eu fiz, acho que na época eu fiz 5 provas. Eu fui para entrevista talvez em 2. Uma dessas foi que eu tirei primeiro lugar e passei, e era a vaga que eu precisava. Só precisava de uma. Então, não desistam antes de tentar. Né, a questão da dermatologia para quem quer fazer residência mesmo. E tem que gostar de gente, tem que fazer o atendimento humanizado, tem que tocar no paciente, não dá para ser anojinho, né? Tem que põe uma luva e vai fundo. E tem que prezar por essa grande capacitação, né? A gente tem vai ter muito mais médico quando vocês se formarem do que tem hoje. Já tem muito mais do que quando a gente se formou. Isso vai ser um ciclo sem fim, né? A agronomia já teve esse boom, o direito, a odonto, e agora a medicina está tendo. Então, realmente tem que... ser bom técnico é o mínimo. Tem que buscar o a mais, né? Eu acho que isso começa dentro da faculdade. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada para quem nos acompanhou pela live, pelo YouTube. Gente, esse é o nosso último episódio. Último episódio, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, trazer essa nova temporada. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma ideia para uma próxima temporada, algo que vocês gostariam de saber, de conhecer sobre as especialidades, escreva aqui nos comentários, tanto aqui do YouTube, quanto do Spotify, quanto do Instagram. Manda pra gente, que a gente sempre tá olhando e sempre quer trazer mais informações para vocês, né? O estudante, tanto os pacientes que são atendidos pelos doutores. Então é isso. Obrigada quem acompanhou até aqui todos os episódios. E quem tá assistindo assistam os outros. São 6 episódios no total dessa segunda temporada. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.